É dos seres humanos a necessidade de comunicarem-se, visto que, através da comunicação, formamos comunidades, sociedades, desenvolvemos ambientes tecnológicos, estabelecemos saberes, ciências e, mais do que isso, tornamos-nos então humanos. Toda e qualquer relação e construção de autoconhecimento e empatia só é possível devido à comunicação. Trocar ideias, reconhecer sentimentos e opiniões só são possíveis também por causa desse processo. É a comunicação que evita que vivamos aqui isolados em um universo particular. Se influenciamos aqui e somos influenciados, é graças a ela que, inclusive, somos capazes de planejar o futuro, concretizar o conhecimento e construirmos aqui a história e as memórias. Vocês sabiam que até mesmo um olá, um bom dia via WhatsApp são intencionais? Ou seja, temos uma razão para isso? Dessa forma, conforme nossos objetivos, a linguagem pode cumprir diferentes funções. Vem comigo entender melhor isso aí. Fala pessoal, professor Thiago Charme para mais uma aula de interpretação de texto e vamos já para as funções da linguagem. Pois é, as funções da linguagem, elas fazem parte dos estudos da comunicação. São ali as formas, que cada indivíduo usa para organizar sua fala, considerando qual é a mensagem que ele quer transmitir e a intenção, por trás dessa mensagem. Há algo que eu sempre reforço nas aulas, gente, é que toda linguagem é utilizada para comunicar algo a alguém. Sendo assim, considerando os elementos que constituem a comunicação, o emissor, o receptor, o código, o canal, a mensagem, o contexto, as funções são divididas em emotiva, poética, conativa, metalinguística, fática e referencial. Do olá a um poema romântico, as funções da linguagem estão presentes em todos os momentos da nossa vida. O que muita gente não percebe é que essas funções são essenciais para construir qualquer tipo de mensagem. Afinal, fazemos isso de maneira automática, em ocasiões bastante variadas. Comecemos com a função emotiva, também chamada expressiva. Essa função tem uma linguagem que reflete aqui emoções e sentimentos, usada quando o emissor centra a linguagem nele mesmo. Isso quer dizer que é uma função que prioriza o sujeito que emite a mensagem. Por isso, evidencia aqui as características subjetivas e sentimentais de quem fala. É comum nos discursos de função emotiva o uso de predicativos e outros termos qualificadores, evidenciando aqui as sensações referidas ao autor. Podemos encontrar função emotiva em depoimentos, cartas pessoais, autobiografias, em entrevistas, artigos de opinião, entre outros gêneros. As principais características dessa função, então, são a mensagem transmitida ela é subjetiva, ou seja, depende da visão do emissor, ela utiliza muitos pontos de exclamação e reticências para que a entonação emocional ela seja acentuada, utiliza a primeira pessoa do singular ou do plural. Vamos ver um exemplo aí, ó. Eu não aguento mais isso. Todo dia é um problema. Eu sempre tenho que ajudar alguém. Eu preciso dedicar mais tempo para mim. Como vocês podem perceber, gente, esse trecho ele apresenta um desabafo emocional do sujeito que fala. Os verbos estão em primeira pessoa e demonstram aí uma emoção negativa. Eu não aguento mais isso. E um desejo também, Eu preciso dedicar mais tempo para mim. Importante não confundir aqui a função emotiva com a função poética. Enquanto a emotiva está focada no emissor, a poética preocupa-se com a mensagem. Há um cuidado diferenciado com o ritmo do texto, com a sonoridade das palavras e com o jogo ali das ideias. Em outras palavras, o emissor ele se preocupa mais em como dizer do que com o que dizer.
Embora essa função da linguagem seja própria da obra literária, não é uma exclusividade dela, não. É muito comum encontrar esta função, além de textos literários e poemas, em publicidade e propaganda, em músicas, em ditados e também em provérbios. O objetivo da função poética é transmitir uma mensagem mais elaborada, estruturada, inovadora, como um resultado estético diferenciado. Por isso, gente, o destaque é a própria mensagem, em como ela será repassada. Inclusive, é constante ali a presença de figuras de linguagem nesta função aí. Podemos, então, caracterizar a função poética da seguinte forma: utiliza uma linguagem bem elaborada, faz uso aqui de figuras de linguagem, né, como eu falei, elabora palavras com um sentido conotativo, preocupa-se, né, com a forma com que a mensagem é transmitida. Usemos como exemplo, então, alguns versos do poema Os Deslimites da Palavra, de Manuel de Barros. Vejam só. Ando muito completo de vazios, meu órgão de morrer me predomina, estou sem eternidades. Bom, não há como uma pessoa fisicamente andar aí completa de vazios, concordo? Essa expressão indica algo interno, um sentimento interno, mas não o realiza de modo tradicional. A construção simbólica causa mais impacto e é mais significativo do que o de uma declaração afirmativa. Dessa forma, então, gente, compreendemos que essas formalidades têm o intuito de potencializar a mensagem poética. A próxima função que vamos ver aqui então, é a função conativa, também chamada apelativa. Ela caracteriza-se aqui pelo uso de linguagem persuasiva. O objetivo central então é convencer o leitor, ou seja, o foco agora é o receptor da mensagem. Função bastante usada em publicidades, propagandas e discursos políticos para influenciar então o receptor da mensagem. O texto apelativo ele se apresenta aqui na segunda ou terceira pessoa, tendo a presença de verbos no imperativo e também do uso do vocativo. Vamos ver um exemplo aí para entender melhor. Compre agora e só pague daqui a 60 dias. A linguagem publicitária faz uso da linguagem conativa para atrair e convencer o público a adquirir um serviço ou produto. Como vocês podem perceber no exemplo, a linguagem ela mira diretamente no receptor, utilizando verbos imperativos, né? O compre, pague, acompanhados de modificadores, agora, só e o daqui a 60 dias, na intenção aqui, no intuito de persuadir o leitor. A próxima é a função metalinguística, que, como vocês podem perceber, pelo próprio nome, né, faz uso de metalinguagem, isto é, linguagem que se refere a si mesma. Em outras palavras, o emissor ele explica o código agora através do uso do próprio código. Foco então no código aqui. Dentre os exemplos estão um texto que fale a respeito da linguagem textual, ou então um documentário cinematográfico, né, a respeito da linguagem do cinema. Essa função é evidente em dicionários e gramáticas, mas também pode estar aí em outros tipos de textos, né? Como neste poema aí do Paulo Leminski. Vamos ver? Escrevo porque preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema me anoitece, a aranha tece teias. O peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Então tá aí o poema Razão de Ser, do Paulo Leminski. Bom, nesse poema, gente, o autor ele fala sobre o ato de escrever e para isso utiliza o quê? A própria escrita, né? Então, vem agora então a função referencial
também chamada de denotativa, que é a função que precisa informar a respeito de algo. É ela que vai focar aí no contexto comunicativo e tem como características aqui a produção em terceira pessoa, pode estar no plural ou no singular, caráter impessoal, ela é objetiva e ela utiliza fatos e dados concretos. Além de priorizar o contexto, a função referencial, ela tem como objetivo aqui apontar para o sentido da realidade material. Logo, para os seres e as coisas que existem ali. É uma linguagem que vai ali direto na precisão das palavras, sem qualquer exposição subjetiva sobre o tema. Dessa forma, gente, a função referencial está relacionada a um aspecto de verdade. Tá? Dentre os principais exemplos de linguagem referencial, de função referencial, né, estão os materiais didáticos, os textos científicos e também os textos jornalísticos. Esses textos, eles utilizam linguagem denotativa para informar sobre algo, sem considerar aspectos subjetivos ou emotivos. Tem que ser a verdade mesmo. Vejamos um exemplo aí, ó. O abacate é o fruto comestível do abacateiro, uma árvore da família da Lauriceae, nativa do México ou da América do Sul, hoje extensamente cultivada em regiões tropicais e subtropicais, inclusive nas Ilhas Canárias, na Ilha da Madeira e na Sicília. Nesse parágrafo aí que vocês estão vendo, a linguagem tem o objetivo de apresentar um fruto existente na realidade material, no caso, o abacate. Desse modo, gente, o texto ele fornece características aqui, somente características e informações com valor de verdade material e científica. Apesar de descrever aspectos característicos aí da fruta, o autor ele não expõe seu juízo de valor a respeito do tema. E por fim, temos a função fática, que é usada em situações em que não é importante o que se fala, nem como se fala, e sim o contato entre emissor e receptor. Em outras palavras, confere o funcionamento aí adequado da comunicação e do meio pelo qual ela é repassada. A função fática, portanto, se concentra no canal, por isso é uma comunicação utilizada quando se deseja, então, testar ali a eficácia do veículo de comunicação. Por exemplo, em casos de ligação, né? Os interlocutores, eles podem utilizar expressões como alô, tá aí, oi, entre outras, para verificar se quem está do outro lado, né, está ouvindo. Então, essa chamativa, né, chamar a atenção, ver se a transmissão está funcionando, permitindo, então, a comunicação. É basicamente um alerta, né, antes de manter a comunicação. Utiliza muito bem frases interrogativas, né, esperando as respostas ali do receptor. Usa também aqui interjeições e onomatopeias dentro do seu discurso. É comum em cumprimentos, em conversas telefônicas e saudações. Vocês já devem ter ouvido expressões como "não é mesmo?", "ok?". Vocês estão entendendo? E até o famoso "aham". Esses são exemplos perfeitos de uso de função fática para chamar a atenção. Resumindo, gente, observe neste esquema aí que vocês estão vendo que as funções da linguagem são elementos da comunicação. Elas buscam ali identificar, então, qual elemento está em evidência e como ele se manifesta na linguagem do texto. Como vocês podem perceber, né, no esquema de Jacobson, para cada elemento da comunicação existe uma função da linguagem. Outro ponto importante salientar é que os textos eles podem ter predominância de uma ou mais funções. No entanto, gente, nos atos comunicativos é essencial que todos os elementos estejam em bom funcionamento. Isto é, que não haja o quê? Ruídos. Beleza, gente?